Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 1 minuto desta terça-feira, hoje dia 22 de maio de 2018. Está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através do nosso canal no YouTube e ainda os nossos horários alternativos, tanto aqui pelo 14, quanto através do nosso canal no YouTube. Muito boa noite, nossos convidados. Eu estou muito feliz de estar de volta à nossa estação. Semana passada, uma semana de estreias aqui na Vale TV, sobretudo os nossos novos espaços, ainda em acomodação, mas agora a casa nova está mais palatável, né, hein, David? O que tu achou? Está mais acostumado já com os novos espaços? Sim, estou mais acostumado, não vejo a hora. É muito opressor esse espaço, conta a verdade para nós aqui. É muito agradável, né? Porque antes a gente falava assim num cantinho pequenininho, todo mundo juntinho, assim. Não podia sair daquele lugar, ficar preso, né? Aqui eu já me sinto em casa há bastante tempo, né? Então, e agora com as novas instalações, eu só estou esperando aquele convite, aqueles programas lá na cozinha, né? Inverno chegando, comida quentinha, vinhozinho. Eu também, mas aí tem pessoas que não vão poder cozinhar para nós. Ah, possivelmente. Doutor Henrique Abel prometeu cachorro quente. Não, daí não vai rolar. Não existe. Doutor, o senhor não tem direito de resposta tão cedo. Em minha defesa, pela ordem. Não foi uma promessa, foi quase que uma defesa prévia. Assim, o máximo que eu poderia oferecer, em hipótese, seria um cachorrinho quente, mas não foi nenhuma promessa. Mas eu preciso dizer para vocês que hoje à tarde a gente esteve muito bem servido, viu? Foi ou não foi, David? Meu Deus, aquilo lá era muito tentador, né? Sul Serve. Um belo projeto que iniciou hoje na nossa cidade, aqui na nossa FENAC, um belo trabalho desenvolvido pela nossa direção, junto a uma série de entidades que evidentemente abraçaram e nos colocaram debaixo do braço e estão realizando esse grande evento que já é um sucesso no seu primeiro dia da sua primeira feira. Eu vi muita gente, eu vi muito stand muito bonito, eu vi vários espaços de workshops e de cursos lotados na primeira hora da feira. As pessoas foram lá porque já estavam inscritas previamente, se capacitando, buscando qualificação. Bom, e aí show à parte, as degustações, evidentemente. Eu gostava da Agas de Porto Alegre, né? Sim. Agora a gente não precisa nem muito longe, tá aqui a Sul Serve. Mas uma feira muito bonita, tá de parabéns tanto a FENAC, quanto esses expositores, quanto as entidades que montaram esse espaço. A gente vai olhar em seguidinho algumas cenas aí. Doutor Márcio Guerra, muito boa noite. Muito boa noite. Bem contigo? Tudo bem. Quais são as novidades aí de Novo Hamburgo? Me sentindo um pouco deslocado, né? Não estou acostumado a ter ninguém na minha esquerda. Estou sempre no ponto, na ponta. Estava acostumado a estar com a parede do teu lado ali, 2 né? anos. A parede do lado, né? E aí agora, olha que o David, eu não estou conseguindo me situar. Mas a grande vantagem disso é que eu estou mais perto do comandante aqui do Estação Hamburgo. Não tem vantagem nenhuma, fica tranquilo. Tu estava melhor aí, só naquele canto, tá? Tudo certo? Tudo certinho, tudo perfeito. Alguma coisa em especial para a noite de hoje? Com relação... Qual é a pauta? Não, a pauta que vocês colocarem, eu vou tentar participar. E tem aquela questão que nós conversamos, aquela questão que nós conversamos desse conflito que está havendo de lançamentos com relação ao IPTU, né? Que muita gente está tendo que se deslocar até a prefeitura para resolver problemas daquela cartinha de cobrança, que eu acho que está certo. Eu acho que o município precisa fazer isso, o município precisa ir atrás dos tributos que não estão devidos. Eu não estou falando só de IPTU, estou falando de outros tributos também. Mas o que está acontecendo é que muita gente está tendo que se deslocar até a prefeitura para resolver problemas de lançamento que nunca foram baixados, de impostos pagos, de tributos pagos. E isso, além de multiplicar o trabalho, tranca o atendimento de quem está lá tentando resolver, e é um baita de um incômodo quem vai lá simplesmente para mostrar que pagou o que há muito já foi pago. Né? Vou conversar um pouquinho mais, expandir um pouco esse assunto na sequência, que vai dar um caso específico que está acontecendo. Com certeza. Doutor Henrique Abel, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos colegas de mesa aqui. Eu sou o mais novo penetra convidado, né? Agora das noites de A partir de agora, David e Márcio,
Doutor Henrique Abel é figura cativa desses espaços aqui, pela nossa alegria. Com todo o prazer. Satisfação é Espero minha. ver bons debates de ideia aqui, doutor. Tentaremos. Veio para qualificar esse espaço. Não que esse espaço antes fosse qualquer coisa, muito pelo contrário. Desde que não entre ali no Mas- desafio culinário, mas- né? Porque se entrar no desafio culinário, Não, eu vou ter que sair eu correndo. Eu entendi. peço uma pizza quando for a minha vez. Porque... Não, essa oportunidade não existe. Temos boas pizzarias na nossa cidade, mas essa chance não vai ter. Ah. Sem canja. Então me ferrei. Qual é a pauta hoje, doutor? Bom, não dá pra gente, né, nesse dia aí, não comentar a triste passagem do grande jornalista Alberto Dines. Agora me foge que idade ele estava, se foi, era 83, 87, mas enfim, viveu bastante, viveu bem e foi um grande exemplo para uma profissão que é cada vez mais necessária, né, no sentido de ser exercida com qualidade e com compromisso perante a sociedade, que é a função do jornalista, né? O Alberto Dines encarnou muito bem toda essa dignidade essencial do jornalista, formou gerações de jornalistas, nem todos aprenderam aí tão bem com o exemplo ético dele, né? Mas hoje nós sentimos, é uma coisa que faz muita falta, não só aqui no Brasil, mas eu diria que em termos de democracias ocidentais no geral, assim, jornalismo de qualidade. Nós fomos abrindo mão progressivamente do jornalismo de qualidade, assim, em termos internacionais, e hoje a gente está vendo como faz falta, né? Porque se não tem jornalismo de qualidade, as fake news tomam conta, a boataria toma conta, a bobajada toma conta, e o Alberto Dines, durante toda a vida, foi um exemplo privilegiado aí, né, de ética e muito ativismo, muito compromisso, né, no exercício da função de jornalista. Foi o fundador do Observatório da Imprensa, onde eu já tive aí a satisfação de publicar alguns artigos ao longo dos anos. Então fica aí registrado uma singela pequena homenagem a esse mestre que vai nos deixando, né? O problema é isso, nós em diversos setores a gente não está conseguindo renovar os mestres, né? Os velhos mestres estão partindo e estamos com dificuldade de identificar novos mestres. Pulitz já preconizava isso, né? Já. Aquela profecia maldição. Há mais de 100 anos. É. Como é que era a profecia, doutor? Vou ter que citar de cabeça aqui. Como é que era Quando mesmo? tivermos De que, uma empresa. de que Tão nesse, fio. da maneira como as coisas estavam indo, que nós, né, vamos ter a tendência de ter uma imprensa que... Pô, agora eu vou ter que puxar aqui. Eu não vou puxar de cabeça, porque senão eu vou caluniar o morto, né? Então eu vou consultar aqui, que eu não lembro de cabeça agora. Não quero... Tão vil quanto... Vai quero formar um público tão vil quanto ela, né? Era mais ou menos aí. É, Agora eu não lembro bem de essa, cabeça. né? A essência é essa. Mas é essencialmente isso, né? Que se uma imprensa vil, ela tende a formar um público tão vil quanto ela, ou seja, gerar um efeito espelho. Que daí assim. que acontece o que vira o coxo para ela, né? Porque eu acho que é uma tendência natural. E acho que isso talvez não tenha... Ele quis dizer isso, as pessoas não entenderam muito bem. Claro. E se vai baixando muito de nível, chega num ponto em que, bom, daí você não precisa mais de jornal, de qualquer site espalhando boataria, mentiras, né? Hoje a gente vê muitos veículos dando, pô, que inferno, essa coisa da fake news, mas são veículos que contribuíram para uma atmosfera propícia para o surgimento dessas fake news ao longo dos anos e hoje reclamam de um monstrinho que, de certa forma, ajudaram a parir. Diga-se de passagem que já elegeu presidentes lá nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Fake news estão fazendo estrago mundo afora. E hoje, né, fazendo uma ligação aqui, o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, estava falando no Parlamento Europeu, né, dando aí explicações semelhantes às que ele já deu no Congresso americano sobre a influência das fake news e esse mau uso, segundo ele, imprevisível, das redes sociais para agendas políticas duvidosas. E ele anda recusando, ele já foi convidado mais de uma vez, aí, eu estou usando a palavra num sentido, né, mais livre, talvez convite não seja bem a palavra, não é uma coisa tão alegre, né? Mas ele recebeu aí mais de uma vez um convite do Parlamento Britânico para que fosse prestar explicações lá, porque lá houve aquele incidente complicado da Cambridge Analytica, né, que teve uma influência decisiva no resultado do Brexit. E hoje se vê que essas fake news e essa militância de rede social teve um papel disfuncional e de distorção muito pesado nessas eleições. Então, agora estamos abrindo mais os olhos para isso, né, e vendo que redes sociais não são só alegrias e memes e fotos de gatinhos, né, elas também têm um lado sombrio. Muito bem, vamos receber aqui Hélio Batista, primeira vez no nosso estação, estreando nesse espaço. Né? Estreando nesse espaço, uma felicidade. Seja muito bem-vindo, grande prazer Obrigado, te receber aqui. uma felicidade grande estar com todos aqui e pelo espaço, parabéns pela Casa Nova, um lindo espaço, agradecer essa oportunidade e encontrar
querido amigo aqui. Ô Hélio, Fale. marketing da Valderez. Isso mesmo. CFC Valderez, que é um orgulho nesse modelo que a gente tem há alguns anos aqui no nosso Brasil, enfim, mas que para nós é um orgulho da forma como as coisas são construídas. Né? É verdade. A gente já teve a oportunidade de ter o Robson conosco, a Valderez, uma querida, né? Toda essa turma que toca esse espaço maravilhoso na nossa cidade, que é um referencial para muita gente. Né? Para muita gente. Hoje o CFC Valderez é o maior do estado e um dos maiores do Brasil. Né? É referência para muita gente. Muita gente, outros CFCs do Brasil, vêm visitar a Valderez e toma como exemplo tudo aquilo que a gente faz dentro do nosso negócio, dentro do nosso espaço. Né? É um orgulho muito grande para a cidade de Novo Hamburgo ter o CFC Valderez como uma grande referência a nível de empresa para o negócio no Brasil. Eu me sinto muito à vontade porque a Valderez não é um apoiador desse espaço, mas desde lá, em setembro do ano passado, quando a Semana Nacional de Conscientização do Trânsito, a gente conversou com o Robson, destacou a inauguração do novo espaço. A Valderez não precisava estar alugando, estar fazendo todo esse investimento, estar criando todos os espaços que foram criados lá, porque já era uma referência na nossa região, no nosso estado. E aí quando a gente achou, bom, o dinheiro está bom, né? Está tudo certo, não precisa mais muita coisa, foram lá, investiram tudo isso. E acho que estão felizes com esse resultado, né? Muito feliz, né? É uma oportunidade de gerar novos recursos para a comunidade, né? Novos empregos, novas possibilidades para a região e um trabalho que a gente faz muito forte, que é o trabalho social, educativo, com toda parte da comunidade, né, Rodrigo? E é uma das coisas que a gente vai conversar hoje aqui. Exatamente. Nós estamos vivendo o Maio Amarelo. Isso. Por isso amarelinho essa sacolinha? Por isso amarelinho, né? Olha que brilhante dedução, hein? A gente tem um mês dedicado à questão de... Todos por um trânsito seguro. Isso. Um mês inteiro dedicado à questão de segurança no trânsito, né? Abrindo os olhos para a sociedade desse inimigo tão cruel que é o acidente de trânsito, né? Um dos maiores causadores de morte a nível de Brasil. Ano passado, 2017, foram mais de 40 mil mortos no trânsito. Isso é muita gente, né? Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais para a educação no trânsito e a Valderez tem um papel importante nesse quesito, né? E na formação de novos condutores para essa nossa comunidade. Mas sábado é dia de festa. Sábado é dia de festa. A gente tem um grande evento, que até eu convidei aqui o Rodrigão para a gente fazer. Sim, eu já te disse que não, né? Não, a gente vai. A gente vamos vai. Não, não, o pessoal aqui. O Eu vou no carro de pessoal apoio. aqui não sabe. A gente fez em off aqui, a gente fez uma grande promessa. Sábado nós vamos ter né, Rodrigão? A gente vai ter o Bike Day, né? Um dia para fazer a união da bicicleta no trânsito. E eu e o Rodrigão, um dos eventos que a gente vai ter é o passeio ciclístico, eu e o Rodrigão vamos de batedores, né? Uau. Vamos sair pela frente e puxando toda essa turma e mostrar que a gente tem pura saúde, né, Rodrigo? O pessoal não vai acreditar se falar desses termos assim, porque eles sabem, assim, eles são um pouco resistentes a algumas coisas assim. Mas sim, eu me senti muito tocado sim pelo espaço. Aliás, essas iniciativas que a gente encontra pela nossa cidade, de unir a nossa cidade, seja como for, é caminhada, é caminhada, é gincana, é corrida, é passeios de bike diurnos, noturnos, são os encontros em ruas, tantos que a gente tem encontrado, trabalho que a Hamburger Berg Fest está fazendo, que o pessoal da AMI lá de Hamburgo Velho está fazendo, lindíssimo trabalho. Eu acho que todas essas iniciativas que fazem com que a gente esteja um pouquinho mais próximo uns dos outros, conversando sobre a nossa cidade, vivendo curtindo a nossa cidade, são ideias que a gente abraça assim embaixo aqui. Que ótimo. E acho que isso vai acontecer das 14 até as 18 horas. Das né? 14 até as 18 Não é só sábado. também não é só o passeio, é o passeio e muito mais outras atividades relacionadas à bicicleta. Eu gostei da parte do food truck. Cara. Gostou? Sim. Mas isso é uma pequena parte do que a gente vai ter lá, passeia, depois tem uma cerveja te esperando, vai ter cerveja alcoólica? Não vai ter. Esse evento é um evento para a família. Não custa um tentar, evento- né? Ô, Robson. A enteada é ali. Pô, Robson, eu pensei, cerveja artesanal, né? Tu também pensou, né? Completa dele. Pensei nos táxis na frente ali. Não, esse é um evento diferenciado. Motorista da rodada. Exato. Né? Não, infelizmente não vai fazer parte, Não, faz né? parte. Ou felizmente, né? O objetivo justamente do Bike Day é para mostrar não só a questão do trânsito com a bicicleta, mas a questão da saúde, né? Trazendo um pouco desse quesito, né? De saúde, de questão ecológica, tudo misturado. E a gente vai conversar um pouquinho ao longo aí com a turma aqui
sobre esse evento e outros eventos que a gente está fazendo durante o Maio Amarelo. Doutor Henrique pedala? Bah, olha, Viu? diz a lenda que quando tu aprende, tu nunca mais esquece, né? Sob esse ponto de vista. Sob essa ótica, adotando este enfoque, então eu posso responder com certa segurança que sim, pedalo. Agora, se existe qualquer ligação com a habitualidade, prática cotidiana, eu gostava muito ali quando eu estava passando da infância para pré-adolescência, começo da adolescência, de andar de bicicleta na praia. Aquilo era ótimo, em longos espaços, não te preocupava com o trânsito, com carros. Eu tenho uma certa resistência, eu admiro muito assim quem tem essa coragem, essa disposição de pedalar assim no meio urbano, porque é complicado, né? Tu tem que estar sempre atento, é eventualmente um ladrão, é o trânsito, então tu tem que estar muito ligado, assim. Às vezes eu vejo, esses dias até comentei com os amigos assim, algumas pessoas que a gente se admira o grau de despreocupação, né? Esses dias eu estava saindo do meu escritório, eram umas 8 horas da noite já passado, e daí estava passando um adolescente, assim, um magrão todo despreocupado, né, andando pela rua com um fone, assim, e eu pensando, pô, como as pessoas têm diferentes graus de, né, de paranoia, e assim, eu pensei assim, bom para ele, né, que bom, espero que ele permaneça assim, porque eu fico, né, eu saio já essa hora da noite, eu fico olhando, chega bem assim, em casa, meio, né, né? chega bem em casa, e o cara ali no som dele, né, numa bolha, tranquilão, nem tava ouvindo os sons do mundo, de repente tem um carro vindo na direção, só vai descobrir quando vê ele com a vasinha, assim, e a harpa, né, mas bom para ele, né, eu não sou tão tranquilo assim de sair por aí, né, ouvindo música. Doutor Márcio Guerra, pedala? Não. Pô, mas não Lomba pelos Grande mesmos é motivos que o propício. doutor. Não, mas pelos mesmos motivos, e principalmente pelo motivo falta de segurança que o doutor Henrique falou. Né? Lomba Grande a gente sabe de vários problemas que aconteceram. Não no trânsito necessariamente. No trânsito também, porque eu não. Apesar de Lomba Grande, uma parte chama para ir lá pedalar, eu não acho que as estradas estejam preparadas para o pessoal pedalar lá. As estradas, seja asfalto, seja terra, elas não têm espaço para pedalar com segurança, porque tu tem uma quantidade X de motoristas conscientes que vão reduzir o passo do veículo, a velocidade do veículo antes, quando estão se aproximando de ciclistas, porque vem vindo um veículo do outro lado, e tu tem uma quantidade Y, que são os que vão tentar passar antes daquele que vem do outro lado, e casualmente os dois vão se cruzar do lado do ciclista, e isso não vai dar certo. E Lomba Grande eu vejo muito disso, eu vejo muito caminhão, muito ônibus, que, na minha opinião, vendo de fora, deveriam conduzir naquelas estradas de forma diferente seus veículos, e por isso eu não pedalo lá. Agora, Eu vejo acidentes. É uma na minha maravilha, frente. né? É um E a gente espetáculo. vê grupos, né? É um espetáculo, Bandos é um passando por espetáculo. ali. Pensar em fazer eu canso só de pensar. Fazer a rótula aqui, ó, essa roda, Lomba Grande, vai pela estrada das Olarias, passa por Campo Bom, volta para Novo Hamburgo. Isso Que se fosse, coisa isso gostosa. deveria ser organizado, né? Algumas equipes, talvez iniciativa privada, em conjunto com a pública, deveria organizar mais passeios Essa conduzidos, rodada é uma boa, e com hein? isso se conseguiria juntar um volume maior de pessoas, evitando certos riscos. O risco do trânsito seria um risco reduzido, porque uma coisa é 2 bicicletas andando numa estrada estreita que o cara vai passar no pau do lado, outra coisa é um grupo que o cara naturalmente já vai tirar o pé. Sim. Né? Questão da segurança também. O que se tem, às vezes, notícia, os vagabundos estão passando de caminhonete, encostam, tem 4, 5 bicicletas, o cara desce armado, joga as 4, 5 bicicletas Cada pra cima da bicicleta é caminhonete uns R$1.000. e vai embora. Sabe? Acontece, não tem que dizer que não, acontece. Né? E aí grupos organizados que poderiam, O inclusive... Márcio está semeando horror em Novo Hamburgo. Não, eu sou realista. Eu sou realista, eu Tem sou muito isso. valor nessas bicicletas Eu modernas. sei quanto eu pago de né? seguro. Muita tecnologia. Mas assim, bicicleta de 40, 50 mil, né? Alguns Os exemplos. caras sabem quais são as mais caras. Mas é né? óbvio, né? né? E aí, o poder público não tem estrutura para coibir a revenda, etc. Né? O que acontece? Não é questão de traçar a pior situação. Eu sei quanto eu pago de seguro, eu sei quanto eu pago de seguro da minha casa, eu sei quanto eu pago de seguro do meu carro. E isso que eu pago é uma consequência simples do que nós estamos vivendo. Né? Bicicleta é a mesma coisa, infelizmente. David não concorda contigo, Márcio. Em partes não. O David está trabalhando, posso falar, David? Pode. Está trabalhando para que se tenha uma bicicleta, uma pista, Circuito de cicloturismo. Um circuito de cicloturismo, inclusive cortando o Hamburgo Velho, né? Bem na verdade, o projeto de cicloturismo, ele vem já da Rota Romântica, né?
mas nós temos que pensar em como aplicar e integrar ele com o Novo Hamburgo, para que a Rota Romântica não lance um projeto de cicloturismo e Novo Hamburgo esteja de fora. Então, Né? Então, sim, existe o debate desde a questão de mobilidade urbana, né? Já pude conversar com o Márcio em outras oportunidades em função do debate que teve daquele pequeno trajeto ali de 2,5 km em Lomba Grande dentro da comunidade, mas hoje quando tu consegue um valor para um recapeamento, enfim, uma melhoria mais efetiva, normalmente se exige a ciclovia como um viés de mobilidade urbana, que foi o caso ali, uma das justificativas até para se conseguir aquele recurso em Lomba Grande, né? Mas eu vou dizer que eu concordo em partes, porque tive a oportunidade também de correr semi-profissionalmente, né? Corri de mountain bike, circuito gaúcho, enfim, quando era mais jovem. então tu vai no passeio E no sábado lá e tem várias questões importantes Estamos nisso esperando tudo, lá. né? Tô falando de Puxar a frente, 20... ele fica no meu lugar à frente. Tô falando de 20 anos atrás, afinal de contas não sou mais já tão jovem, né? E há 2 anos atrás eu comprei uma bicicleta novamente para exercer como hobby, né? E pude, assim, primeiro impacto. Hoje, andar de bicicleta no meio do trânsito urbano é caótico. É por isso que estamos trabalhando. A questão da educação, como é o projeto, é essencial para que... A gente quer buscar essa união, né, entre bicicleta e o trânsito. Né? Sim. O trânsito é muito mais que o veículo, né? Muito mais que o veículo. Que o Hélio tá me falando antes. A ideia é que nós somos todos o trânsito. Né? Isso envolve veículos, automotores, pedestres, bicicleta, e todos têm dentro do Código Nacional de Trânsito as suas regras e deveres. Né? E muitas vezes isso, tanto para o ciclista quanto para os veículos de ciclomotores, eles entendem que são concorrentes. Né? E a gente justamente quer fazer essa união, mostrando que cada um tem seu dever, cada um tem seu cuidado, cada um tem sua regra, e é isso que a gente quer buscar, essa união. Então a gente quer mostrar que andar de bicicleta pode ser uma alternativa atraente de locomoção. E às vezes até a gente brinca, né? O Robson brinca, puxa, mas isso não vai contra o negócio do CFC, né? Não vai, porque a gente entende que para um trânsito seguro, um trânsito melhor, a gente precisa educar, a gente precisa abdicar, a gente precisa trabalhar formas inteligentes de se locomover, né? Isso faz parte da nossa nova geração, isso faz parte dessa nova convivência. Existem os perigos? Existem, mas hoje, se vocês forem acompanhar, andar de bicicleta é um dos esportes que mais cresce dentro da cidade de Novo Hamburgo. Né? A gente vê, antes iam poucas pessoas a Lomba Grande, hoje, em final de semana, a gente vê grandes grupos. E eles entendem, claro, bom, a gente precisa se precaver, vamos em grupo, né? Vamos andar à forma, mas é um esporte, apesar de esporte, veículos de locomoção, apesar de tudo esses pontos negativos, ele cresce porque tem uma vertente muito importante sobre isso. Né? Até esse é o segundo ponto que eu ia entrar dentro da pauta que o Márcio colocaste, porque ele tem razão, é perigoso, mesmo numa zona rural, uma estrada de chão batido, enfim, é muito perigoso. Mas também tem a parte que esse tipo de ciclista que vai fazer esse tipo de passeio, esse grande percurso, ele já conhece. Ele já sabe do procedimento a adotar, enfim, ele conhece o risco também, né? E ele normalmente anda em grupo para evitar a questão dos assaltos. Ele tem ali os grupos de WhatsApp. Roubam uma bicicleta hoje, eles vão se comunicar entre todos eles. Se alguém tentar vender essa bicicleta no mercado... Né? E claro, hoje quem assalta, quem leva uma bicicleta, ele não sabe se ela vale 20 ou 40 mil. Ele sabe que vale bastante, mas ele vai vender por trocado igual. Né? Essa lógica que acaba funcionando. Né? E realmente é um esporte super atrativo, gostoso. Eu comprei a bicicleta novamente para tentar ir para a academia no final do dia. Impossível. Impossível, né? Tu não consegue percorrer 2 quilômetros em Novo Hamburgo no final do dia. Voltando de bicicleta, e tá a bicicleta dele aqui no cantinho. Mas é muito pela questão do horário, né? Não, ele sai daqui 10 e pouco da noite, Então, vai voltar de bicicleta pra cá. E a ciclovia, vai da ciclovia até a frente da casa dele. Anda na nossa ciclovia de Novo Hamburgo, até a frente da casa dele. Que é a questão positiva da ciclovia, né? Lá no Santo Afonso, no Liberta Passa Santo Afonso. Porque se tu pegar uma bicicleta, por exemplo, lá em já faz algum Hamburgo tempo Velho, isso, Jardim tá tudo bem, Mauá, né?
e ir até a minha academia lá às 6 da tarde, 6h30, quando termina o trabalho, tu tem que andar pela calçada e dividir com o pedestre. Eu acho que a gente tem que trabalhar... É muito perigoso. Pedro, tem o VT dos caminhões aí no ar para nós, por favor? Coloca que a gente vai conversando em cima aqui, não precisa botar o áudio. Solta para nós, por favor. Eu acho que vai crescer muito, viu? Hoje a gente teve a oportunidade, estava voltando da SIC em Gramado, a gente teve a oportunidade de acompanhar um pouco. Olha a mobilização, isso que já tinha passado por um monte de caminhão, tá? Isso é bem na frente da entrada de Araricá. Centenas de caminhões parados de várias empresas, né, freteiros, enfim. A gente passou por, muito caminhão parado nessa corrente que em Brasil inteiro estão fazendo contra o aumento absurdo, né, do óleo diesel, sobretudo, no caso dos motoristas de caminhão, mas a gente reclama, a gente está sentindo no bolso muito a gasolina, não é de hoje. Só que nas últimas semanas intensificou ainda mais a ofensiva da Petrobras contra o nosso bolso, né, Márcio? A gente pode comentar em cima, fiquem à vontade, tá? É um absurdo e... O governo tentou dar uma arrefecida nessa história, né? Mas ali vai baixar o quê? 4 centavos agora? Vai aumentar muito adianta. o número de bicicletas na rua. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, declarou hoje que nós precisamos pensar em alguma alternativa porque o aumento do combustível impacta negativamente sobre o cotidiano do cidadão. Pô, isso isso é que eu chamo de um eufemismo, né? Impacta negativamente, né? É bem pior do que isso, né? Nós dependemos da gasolina. E eu cheguei a ver um outro especialista, foi na Globo News. A Globo News me diverte, assim, é sensacional. Eu pago com prazer a assinatura ali do canal porque a Globo News é insuperável. Um especialista sendo ouvido pela emissora falando assim, o consumidor tem que se conscientizar de que quando o produto aumenta de preço tem que consumir menos. Mas nós estamos falando de gasolina, diabo. Né? Não é aquela coisa assim, o pãozinho de queijo aumentou. Arroz e feijão, gente. É o arroz e feijão do carro. É distribuído por óleo diesel Brasil afora. Num país em que nós basicamente não temos alternativa. Aliás, diga-se de passagem, a gente volta e meia fala aqui do governo militar. Acabamos com nossas ferrovias no governo militar. Trocamos tudo por caminhão e por rodovia. E o que aconteceu nesse Brasil? Não temos hidrovia, não temos ferrovias. Aliás, nem a malha rodoviária, da qual nós dependemos inteiramente, está conservada, está um caco. Mas, tirando, né, não vamos nem entrar no aspecto de que ela está um caco, mas é o que nós temos. Né? Então nós dependemos do automóvel. As pessoas, né, a gente compara assim, a pessoa vai ali tirar férias na Europa, porque eu fui em tal cidade, não sei o quê, e lá as pessoas usam mais o transporte público e menos o carro. A gente tinha que trazer essa cultura para o Brasil, mas é que nós não temos esse transporte público maravilhoso. Eu morei um semestre em Londres e eu não tive carro, deixei meu carro aqui e foi uma experiência maravilhosa. Eu poderia viver daquele jeito sem carro pro resto da vida. Só que, claro, tu tem um transporte, né, tem um underground. Tinha ar-condicionado no ônibus? Só para entender, assim. Agora, eu não quero te mentir, eu não me recordo, porque a maior parte do tempo era frio pra caramba, né? Então, tem calefação. Mas sim, tem calefação por tudo. Acho que só tem nos novos, né? Aquele modelo mais antigo de ônibus não tem. Agora eu não me recordo, mas era sempre muito confortável. Sim. Agora, claro, mesmo lá, né, a gente também não pode idealizar, né, as experiências estrangeiras. Era caro. Uma reclamação que tem muito forte no Reino Unido é que o transporte público é caríssimo. Eles comparam, na França é melhor do que aqui. E de fato é no mesmo nível para melhor e não é tão caro. Então tem problemas também. Mas aqui é um país que, né, o brasileiro ele não pode abrir mão do carro, ele não tem o carro porque ele quer, o carro dá despesa, da oficina, ele tem que ter um seguro, porque hoje em dia você sair de carro, né, por aí sem o seguro eu tenho essa mania de olhar para a coisa do rádio, né? O espectador de casa vai ter que me perdoar, eu não consigo olhar para a câmera, assim, eu acho que é um pouco de vergonha, o cara é meio feio, né? Ele quer dar uma escondida, assim, não existe meio feio, doutor. Não existe meio feio, né? Não, até nisso eu sou modesto, é meio feio. Não, assume inteiramente, né? Tinha que botar um filtro higienizador, assim. Photoshopado. O photoshopado. Mas então é uma coisa assim, a gente acaba ouvindo essas coisas meio assim, com uma certa incredulidade, meio até rindo, né? Como assim pedir fazer esse apelo pro cidadão para que ele reduza o seu consumo de gasolina, como se ele tivesse essa opção? É como o Rodrigo, né, fez aí o que eu acho que é a analogia perfeita. É o arroz e feijão do automóvel, né? Não tem como economizar nisso. Então, é claro que o meio político tem que começar a pensar em alternativas. Essa metodologia que está sendo adotada de uns tempos para cá para a Petrobras precisa ser repensada. Porque o deputado Maia é pré-candidato à presidência da República. Pré-candidato à presidência da República. Deixar também essa analogia bem... Sim. Quer dizer, ele está... Quantos anos ele é deputado? 20 anos, talvez?
Me lembro dele, que impeachment do Não me Collor, um recordo pouquinho depois agora, disso. sinceramente. Mas ele vem de uma família, né? O pai dele é da política. Tchê, não mudou muitas coisas. Eu vi ele falar pela primeira vez na vida sobre isso agora, né? Eu não sei, tem solução para isso, mas... De qual dos assuntos? Não, eu acho que a gasolina é o assunto premente, né? Não, tem. Só acho que que não é a curto Tu prazo, acredita né? nessa política? Não. De regular pelo preço do petróleo internacional? Não nesse modelo que está aí. O Brasil não está perto ou totalmente superavitário na produção? Aí que não dá para entender, Qual é o entendeu? discurso e qual é Aí a que não dá para prática? entender. Mas a gente sabe que é questão de tributação, etc, né? Aí tenta jogar a culpa em cima dos postos, daí nós temos uma sequência de distribuição também, um modelo de distribuição do combustível também acaba fazendo com que no preço final da bomba ele acabe ficando mais caro, né? Tu tem obrigatoriamente o distribuidor no meio, tu não tem como atalhar direto para o vendedor, né? Aí tem aquela questão da Constituição, de proibição da verticalização, que quem tem a bandeira não pode ter posto de combustível, mas todo mundo sabe que tem, porque o pessoal que administra muitas vezes um posto com uma determinada bandeira é, vamos dizer assim, pau mandado da própria bandeira. A gente sabe que muito funciona isso aí, e aí com isso acaba formando cartel. Várias vezes já foi descoberto que combina o preço de combustível. Nós temos um conjunto cuja legislação diz que está protegendo, mas o que nos falta é fiscalização e nos falta fazer realmente funcionar aquilo ali, né? Eu já trabalhei muito com posto de combustível, vários clientes de posto de combustível, eu sei bem como funciona o sistema, inclusive aquele sistema de que uma bandeira te monta um posto de gasolina, te obriga a um determinado consumo e ela mesmo regula o preço a qual tu está atrelado. Então tu tem um terreno bem localizado, e os caras chegam em ti, Rodrigo, vamos botar um posto de gasolina ali, nós vamos montar, vamos te entregar prontinho, durante 20 anos nós vamos te fornecer combustível, e aí os caras fazem um investimento e te tocam ali que tu vai ter que consumir 300 mil litros por mês. E tu não consumindo 300 mil litros por mês, tu tem que comprar igual. E aí tu tem que colocar, às vezes, aquele combustível de volta no mercado, para bem de fazer girar, com um preço que a margem não te permite fazer o pagamento das suas despesas do posto de combustíveis. Bom, aí, como tu está comprometido com ele, tu não pode trocar de bandeira, os caras vêm e te oferecem crédito na aquisição do combustível porque tu não tem mais dinheiro para repor o combustível que tu está vendendo para pagar tuas contas. Que tu teve que vender abaixo, às vezes, do preço de aquisição, que é o preço que ele pratica contigo. Ele vem ali e te oferece crédito, daí ele pega uma hipotecazinha do teu apartamento, ele pega uma hipotecazinha do teu imóvel, outro imóvel que tu tem na praia, e vai te dando crédito e vai te matando. O que acontece? Eles criam a verticalização com isso porque a bandeira que está ali, Petrobras, Ipiranga, Texaco, Shell, o que for, ela está cuidando da tua vida, tchê. O posto não é mais teu. Vassalagem o nome disso. Só o terreno é teu, o posto não é mais teu. Isso e aí eles vão praticar. Da Idade Média lá, vassalagem. Isso aí acontece, isso é a realidade, né? E, infelizmente, nós não temos o que no país? Fiscalização. E alguém que vá lá e mostre que isso realmente está acontecendo e acabe com essa palhaçada. Mas aí, Márcio, um joga para um, o outro joga para o outro. Claro! O outro lá joga... Aí o governo diz, eu vendo a tanto, daí o problema está lá na distribuidora, a distribuidora diz que vende a tanto, o problema está lá no governo ou joga para a ponta, e a ponta diz, eu não ganho nada, eu ganho no consumo da lojinha de conveniência. Eu acho que tinha que ter uma responsabilidade maior da Petrobras, né, em termos de pensar o impacto na economia nacional, sobretudo porque nós estamos falando de um monopólio estatal, né? Então a questão é assim, claro, eu sei que o governo pode se defender alegando que nós estamos num momento não só de alta expressiva do dólar, mas também de alta do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Mas justamente para evitar os efeitos negativos, o impacto negativo disso na economia brasileira, desses eventuais vai e vem do valor do barril e da alta ou queda do dólar, é que a empresa poderia trabalhar com reajustes periódicos, onde nesse meio tempo ela absorvesse esse impacto, porque na medida que nós estamos falando de um monopólio estatal, nós precisamos pensar que é uma empresa que tem que agir com uma responsabilidade social maior. Não é como se nós estivéssemos falando de uma empresa... Mas aí é outro debate. Tem que ou não tem que agir? Aí nós vamos longe. Né? Então, Pedro Parente está feliz com os resultados que ele está atingindo. Pois é, porque Primeiro senão... lugar de marca no Brasil. Claro, vai, porque né? senão nós temos essa situação que, eu tenho dito, isso me incomoda, né? Você tem empresas assim públicas que ficam se gabando, tivemos lucros recordes,
faturamos não sei quanto, não sei o quê, e ao mesmo tempo isso coexistindo com uma sociedade que está cada vez mais quebrada. É mais ou menos quando o Banrisul vem fazer a propaganda aqui no Rio Grande do Sul, dizendo, tivemos um lucro recorde, 90 mil. Bom, vocês não acham que vocês estão exercendo mal o papel social de vocês, porque o Estado está quebrado. Divulgaram na semana passada a queda do Tem muito a ver com empréstimo para professor e para segurança pública. Pois é. Como é que dormem de noite, né? Porque esse é um jeito muito feio. Vamos para o nosso intervalo, nós voltamos nesse ponto a gente parou. Cristiano Morbeni, na audiência, obrigado pelo carinho, Cristiano. Essa é top. João Chagas Leite, Canizo, João Chagas Leite na audiência aqui, abraços assistindo em Santa Maria, grande abraço para o João Chagas Leite. Carlos Fonseca, parabéns CFC Valderias por sua preocupação educacional em um trânsito mais humanizado e preocupado com a segurança. Nelson Horst está dizendo parabéns porque andar de bicicleta cresce cada dia mais. E o Carlos está dizendo ainda com relação à gasolina que tem um tema muito grave sendo divulgado entre as redes sociais. Um veículo capacidade para 45 litros foi encher o tanque e com a surpresa a nota fiscal saiu com 48 litros em Novo Hamburgo. Temos que aferir isso aí. Canoas, eu acho, foi Novo Se Hamburgo, tiver alguma notícia, ele está dizendo que foi em Novo Hamburgo. 48 litros em NH. Novo Hamburgo foi aquele caso de 66 e cabia 55, né? Puxa vida, 11 litros. Tem essa mágica, diferença. né? Isso dá 20%, né? Uma boa, um bom superávit aí para o dono do posto de gasolina. Será que tem gente assim nesse mundo? Existe. Bom, não vamos discutir isso, nós vamos até amanhã. No próximo sábado, vamos falar um pouco mais sobre isso, dia 22, das 14 às 18, é o passeio ciclístico programado pela Valderias, o Bike Day, Maio Amarelo, uma apresentação da M-Bike, a realização da Valderias do Grupo Sinos e o apoio da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Sinoscar, Sinosserra e o Centro de Seguro Valderias. 26. Dia 26 de maio, próximo sábado, dia 26 de maio, isso aí. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.